e mulheres de Deus, é uma alegria estarmos juntos nessa noite. E tudo isso que o meu esposo disse alegra o nosso coração. E nós que estamos orando por essa casa, por cada um de vocês que já chegaram nesse lugar ou que já estavam, sabem que Deus está fazendo grandes coisas nesse lugar. E nós nos alegramos. Mas eu sei que Deus quer fazer mais. E às vezes o que nos impede de ter um pouco mais de Deus é a maneira como nós enxergamos as coisas. E isso é algo muito natural aqui nessa cidade. Eu, assim que cheguei, eu encontrei muitas barreiras na mentalidade, na fala, na maneira que as pessoas declaravam as coisas. E eu tive que lutar o suficiente para que eu não aprendesse esse estilo de vida de olhar para uma situação e imaginar que ela não pode ser alterada porque ela não depende de mim. E eu sei que não é fácil, não é simples, a gente olhar para algo e entender que aquilo não depende da gente e a gente crer, né, que Deus vai mudar. Não é fácil, mas é possível. E hoje eu quero ministrar uma palavra a respeito disso. E essa palavra eu coloquei: enxergue-se como Deus lhe enxerga. Olhe para quem está perto de você e comece dizendo isso para essa pessoa. Enxergue-se como Deus lhe enxerga. Essa é uma das maiores dificuldades em alguns lugares, especialmente aqui em Garanhuns. E eu falo isso porque eu atendo pessoas. E quantas vezes eu atendo pessoas extraordinárias, que têm um potencial acima daquilo que ela pode imaginar. Mas ela, com a própria boca, ela declara que não é possível, que ela não vai dar conta, que não vai dar certo. E hoje eu quero encorajar a mim e a você a olhar para Deus diferente. E quando eu olho para o meu pai diferente, com um olhar de filha, eu entendo que eu tenho aquilo que meu pai tem. E eu quero afirmar a você hoje que você tem tudo que o seu pai tem. Aliás, você se parece com seu pai. É com ele que eu e você precisamos nos parecer. E eu quero ler um texto lá no livro de Números, no capítulo 13, do verso 27 ao 33. Nós estamos sem telão hoje, mas eu vou estar aqui olhando tanto aqui no meu celular quanto aqui. E eu quero que você abra aí, se você puder, ou o seu celular, ou a sua Bíblia. Nós vamos fazer essa leitura juntos, porque quando não tem o telão para você acompanhar, a gente precisa acompanhar aí de onde você está. Abra a sua Bíblia, até para você marcar, até para você perceber que nesse texto tem uma lição poderosa e Deus vai alterar algo na sua vida e na sua família a partir desse texto. Capítulo 13 do livro de Números, fica lá no Antigo Testamento, logo nos primeiros livros. E eu quero ler do verso 27 até o verso 33. Se os irmãos encontraram, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória, vamos lá. Eu vou ler na NVI, eu não sei qual a versão que você está aí, mas independente da versão, é isso mesmo que o Senhor quer lhe dizer. Deram-lhe o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os ebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse dessa terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalham entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado e disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos
e aos olhos deles. Esse talvez seja um dos textos, talvez não, com certeza é um dos textos que mais marcaram a minha jornada até aqui. Porque foi olhando para essa história desse povo que eu pude perceber a minha história. Foi olhando para a maneira que esses homens se comportaram, que eu também pude alinhar a minha visão e os meus comportamentos com o céu. E aqui nessa história eu li apenas um pedacinho dela, mas aqui é quando Deus tem um propósito na retirada de um povo de um lugar de escravidão para um outro lugar. Era do Egito para a terra prometida. Uma terra chamada Canaã, que todos vocês, acredito, já ouviram contar essa história ou já conhecem ela de maneira profunda na Bíblia. E quando Moisés agora chega próximo dessa terra, ele já caminhando do Egito para aquela terra, agora eles estão próximos e Moisés dá um comando para 12 líderes. E aqueles 12 líderes vão espiar aquela terra. E o resumo desse espiar a terra é isso que eu acabei de ler. Foram 12 homens, aí 10 homens voltaram com uma história e 2 homens voltaram com outra história. E qual era o propósito de Deus em enviar os espias para que eles olhassem a terra? Eu acredito que Deus queria, essa é uma crença minha, que aqueles homens vissem aquele lugar e não olhassem para a luta que havia naquele lugar, mas olhassem para aquilo que tinha de bom naquela terra, para que eles pudessem tomar posse daquilo que Deus queria entregar. Porque eu acredito que eu só recebo aquilo que eu enxergo. Eu só recebo aquilo que eu acredito. Eu só consigo alcançar aquilo que eu creio que eu vou alcançar. E por que eu falo isso? Porque é impossível eu olhar para algo e dizer, é impossível eu alcançar aquilo ali. Se eu estou declarando isso, tornar-se-á impossível, de fato, eu alcançar, porque sou eu que estou declarando. E uma vez que eu declaro, eu não vou lutar por aquilo. E eu tenho uma história, que eu nem gosto de falar muito dela, porque é uma história que, graças a Deus, eu acredito que ela já passou. Depois que eu cheguei aqui em Garanhuns, o meu sonho era fazer direito faculdade. Eu queria me formar em direito para que eu pudesse fazer um concurso para juíza ou delegada federal. E eu tinha um propósito, e não vou dizer para vocês qual era o meu propósito, que não era muito bonito. Por que eu queria ser alguém assim? Eu tinha motivos. Mas quando eu cheguei na cidade que é Imperatriz, de onde eu vim, isso já faz uns 30 anos, eu acredito, eu coloquei na minha cabeça que eu não conseguiria passar no vestibular para direito. Porque na minha cabeça, direito era tão difícil, e aí quando eu pensava em uma coisa difícil de estudar, eu lembrava de química e matemática. O que tem a ver com direito, né, Camila? Química e matemática. Não tem nada a ver, gente. É coisa pouca. Mas eu achava que isso era a base de tudo. Eu digo, não vou passar. E eu acreditei nessa mentira, nunca fiz, porque nunca criei que eu era capaz de passar. Então, se isso aconteceu comigo, acontece com boa parte das pessoas. De olhar para algo e acreditar, não. E aqui chegou alguém essa noite, preocupado com a idade que está. Ou, se não é com a idade, está preocupado com outra coisa. Porque o que Deus soprou no meu ouvido foi, ainda dá tempo? Alguém está questionando, será que dá tempo? Eu tenho um recado de Deus para você. Dá tempo sim. Olhe para quem está perto de você e diga, dá tempo sim. Deus está dizendo para você hoje, dá tempo sim. Você não vai morrer, você não vai adoecer, você não vai sumir da terra. Dá tempo. Você está respirando? Dá tempo. Eu não sei qual é a preocupação dessa pessoa que chegou aqui. Se é a idade, se é a condição financeira, se é uma viagem que tem que fazer, se é uma mudança que tem que acontecer, mas Deus está dizendo para você, vai dar tempo. E se Ele está dizendo, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Então, se eu não consigo receber a minha vitória pelos olhos da fé, certamente ela nunca vai chegar.
E por que eu disse que essa ideia do direito aqui acabou? É porque eu entendi ao chegar aqui. Embora, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que anos depois eu fiz vestibular, passei, fui a melhor aluna da faculdade, só que eu cursei um dia só de aula. Aí Deus, me chamou para o pastoreio. Então, eu entendi que Deus não me queria nem juíza e nem delegada. Deus trocou os meus sonhos pelos sonhos dele, que eram melhores, né? E algumas vezes Deus vai fazer isso comigo ou com você. A gente está aqui sonhando, aí Deus diz: ei, eu não tenho esse sonho para você, eu tenho esse sonho para outra pessoa, mas para você eu tenho esse. E não tem nada melhor do que a gente viver os sonhos de Deus. E eu entendi isso aqui. Eu creio que os sonhos de Deus é isso que realmente eu estou vivendo. Então eu estou em paz, eu não fico mais com minha alma aflita, querendo fazer esse curso, porque eu sei que Deus me chamou, foi para ser pastora, e eu estou muito feliz em ser pastora. Embora eu quisesse ser as duas coisas, viu, gente? Mas hoje eu estou 100% feliz. Então, assim, aqueles 10 espias que voltaram com um relatório negativo, o que eles disseram? No finalzinho do texto que eu li, diz assim: nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Ou seja, eles fizeram uma dedução demoníaca deles mesmos. Eles se achavam tão inúteis e eles pensaram, eles também acham. Sabe, uma pessoa que ela tem dificuldade com identidade, que ela tem problema de rejeição, ela se vê assim. E eu fui essa pessoa por muitos anos. Ela chega num lugar e ela não se sente parte. Ela olha para todo mundo e ela pensa: não estão me aceitando. Eu não sou bem-vinda aqui. E isso é uma situação séria. Isso fala de identidade. E eu preciso ter convicção de quem eu sou em Deus. E aqueles 10 líderes, eles estavam com essa dificuldade. E sabe, o que eu entendo com essa história? É que Deus tem coisas grandes para entregar a mim e a você. Mas Ele nunca irá entregar se eu e você continuar vendo-se como gafanhotos. Ser gafanhoto é ser medroso, é ser mesquinho, é ser avarento, é ser incrédulo, sabe? É olhar para aquilo que Deus quer entregar e dizer não. É impossível. Mas ser gafanhoto também é ser como um homem chamado Ló. Eu não sei se você conhece a história dele, mas lá no capítulo 13 de Gênesis, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, para a gente acompanhar junto. Uma vez que não tem a projeção, nós vamos caminhar abrindo aí a sua Bíblia. Abra ela aí, capítulo 13, nós vamos olhar para o verso 8. Versículo 8 do capítulo 13 de Gênesis diz assim: então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos parentes próximos. Não está toda a terra diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, e se for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão em direção a Zoar. Era bem irrigada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Êxodo? Gênesis 13, eu estou lendo o versículo 10. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão em direção a Zoar era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E era assim, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Versículo 11 diz assim: Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. O que foi que Ló enxergou? Na sua visão limitada e mesquinha, ele enxergou: essa parte é melhor. Ele não perguntou para o Senhor se era melhor. Ele simplesmente olhou, viu que terra maravilhosa, que coisa boa, eu quero isso aqui. E muitas vezes nós estamos como ele. Nós estamos olhando para coisas que os nossos olhos se encantam e a gente não pergunta: Senhor, é para cá? Porque você viu aqui que essa coisa linda que ele viu veio a ser destruída depois, que era Sodoma e Gomorra. Tem coisas que parecem bons aos nossos olhos, mas ela vai causar destruição logo depois. E só tem uma maneira da gente escapar disso: é a gente perguntar para o Senhor. Eu não sei o que é que você está enxergando, mas eu gostaria que você fizesse o que eu fiz hoje.
preparando essa palavra. Senhor, como eu estou me enxergando? Como eu estou enxergando as coisas? Será que eu estou enxergando as coisas como Ló, vendo só aquilo que é bom superficialmente, sem pensar nas consequências daquilo que é bom? Porque tem tanta coisa que é boa hoje. Quer que eu lhe diga uma coisa boa, que causa um dano terrível a longo prazo? Açúcar, doces, guloseimas. E eu amo isso. Ô pastora, a senhora nem toma café com açúcar, já é para economizar o doce para comer outra coisa. Eu amo coisa doce, chocolate. Então, a longo prazo, essas coisas, essas guloseimas vão causar uma diabetes, vão causar uma obesidade e até a morte. Nós sabemos de situações de pessoas que comeram tanto que não podiam, que causaram as suas próprias mortes. Tem alguém que diz que tem algumas pessoas que elas cavam a sepultura com os dentes. E todas as vezes que eu escuto isso, eu vigio mais naquilo que eu como. Eu jamais quero cavar a minha sepultura com os dentes. Então, tudo na vida que nós formos escolher, porque é prazeroso, porque é bom, porque é bonito, a gente precisa perguntar primeiro para o Senhor. E eu não estou dizendo que aquilo que é bom, prazeroso, bonito, Deus não quer para a gente. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa consultá-lo. Até porque o exemplo está bem aqui, ó, um homem bonito desse. Bonito, talentoso, lindo. E Deus me deu, queria para mim. Então, é um exemplo de que Deus também tem coisas boas. Né, irmão Evanildo? Irmão Evanildo também tem a coisa boa do Senhor. Só não está aqui porque está doente. Mas que o Senhor traga a cura sobre a vida dela. Amém? Mas ser gafanhoto pode ser também como um homem que talvez você não conhece a história dele, eu vou só citar, eu não vou falar dele, não é sobre isso que eu estou ministrando, mas é alguém que vale a pena lembrar. É um homem chamado Oficial de Samaria. A história desse homem está lá em 2 Reis, capítulo 7. É quando Samaria está cercado e está aquela fome toda e o profeta chega e diz que vai haver abundância no dia seguinte. E aquele oficial que trabalhava junto ao rei disse assim: nem que as janelas do céu se abram, isso não vai acontecer. Ou seja, esse homem, ele declarou ser tão cético, incrédulo, que ele chegou a dizer: eu duvido, nem que o céu abra. Ou seja, ele quis dizer assim: nem Deus pode fazer um negócio desse, quanto mais. Foi isso que aquele homem quis dizer. E naquela hora, Eliseu declarou que no dia seguinte ia haver fartura de comida por valores bem baixos. Ele ia ver, mas ele não ia comer. E de fato, a Bíblia diz, amado, que aquele oficial que zombou, dizendo que nem Deus podia fazer aquilo, a Bíblia diz que ele ficou fora da bênção. Ele não usufruiu de nada, mas pior do que não usufruir, ele foi morto, pisoteado pela multidão. Quando a notícia chegou, tem comida, a cidade inteira correu. Quem estava no meio foi pisado todinho, morto na hora, ele. Porque quem não acredita na palavra que Deus libera, morre no caminho, mas não usufrui daquilo que Deus tem. E foi o que aconteceu com esse povo, e nós vamos ver já já. Mas eu quero dizer a você hoje, peça para o Senhor trocar as lentes que você está vendo as coisas. Coloque as mãos sobre os seus olhos nessa hora. Põe assim as suas mãos nos seus olhos e diz assim: Senhor, me dá as tuas lentes. Eu quero parar de olhar para mim, para a minha família, para as circunstâncias, com as lentes que são naturais. Eu quero as tuas lentes. Eu quero me enxergar como tu me enxerga. E eu quero enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Sabe, queridos, essa oração é necessária. Porque de vez em quando nós estamos tão acostumados a olhar pela lente dos outros, pela lente da mídia, pela lente do sofrimento, pela lente da falta, que a gente fica igual esse oficial de Samaria. A palavra de Deus chega, a situação da tua casa vai mudar. Aí você olha de duvido. Tem jeito, não é? Porque a senhora não conhece a situação da minha casa. E nós não podemos nos tornar essas pessoas. E esses homens, quando eles chegaram naquela terra para espiar, tanto os 10 quanto os 2, que era Josué e Caleb, eles viram as mesmas coisas. Eles estavam no mesmo lugar. Eles viram as mesmas coisas. Mas 2 daqueles 12 escolheram enxergar coisa diferente. Porque ver
e enxergar é diferente. Eu posso ver e posso não enxergar. Mas eu posso decidir não só ver, mas também enxergar. E talvez seja isso que falte a mim e a você em alguns momentos da vida. Enxergar coisas boas. Porque a Bíblia diz que todos eles disseram, a terra é boa. Até aqueles 10 que não acreditaram no que Deus tinha dito, eles falaram, a terra é boa, o fruto é bom. E os 2 disseram, Deus vai nos dar a terra. E os 10 disseram o quê? A terra é boa, o fruto é bom, mas o povo que vive lá devora tudo que aparece por lá. E nós não vamos ser capazes de conseguir. E a Bíblia diz em Provérbios 26, 27, que assim como eu acredito em minha alma, assim eu sou. Assim como eu me vejo, assim eu sou. Se eu me olho como uma pessoa derrotada, eu vou ser derrotada. Se eu me olho como alguém de sucesso, eu vou ter sucesso. Porque o meu corpo vai receber essa mensagem diariamente. E eu costumo falar que do mesmo jeito que a fé ela gera milagres, a dúvida gera tragédia na mesma proporção que a fé gera milagres. Todas as vezes que eu duvido daquilo que Deus falou, eu estou de fato me comportando como gafanhoto. Eu estou de fato me comportando como um desses homens. E de fato eu vou perder aquilo que Deus tem. Os nossos posicionamentos, as nossas declarações decidem o nosso destino e o destino da nossa família. Eu faço parte de uma família grande de nascimento, né? Não fui criada com a minha família. Logo depois dos 8 anos eu saí de casa. Mas, queridos, quantas declarações eu ouvi meus pais, avó e outras pessoas declarando. E literalmente aconteceu cada declaração que foi liberada. Quantas pessoas você conhece que amaldiçoou um filho? Que olhou e disse, menino, não tem jeito pra ti não, isso não vai valer nada quando crescer. De fato, não valeu nada quando cresceu. Quantas vezes nós olhamos para alguém e declaramos que aquela pessoa não serve ou não presta para aquilo que Deus muitas vezes está dizendo, mas a gente não acredita. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente está dando um destino para aquela pessoa. Nós, especialmente os pais, viu, pai e mãe que está aqui. Cuidado quando você for liberar uma palavra para o seu filho ou para a sua filha. Pense 2 vezes não, pense 10 vezes quando você for liberar uma palavra. Pastora, mas meu filho e minha filha é terrível demais. Não importa. Mais terrível vai ficar se você não entender que você tem que abençoar. A Bíblia diz que da mesma boca não pode jorrar palavra de bênção e de maldição. Você nasceu para abençoar. Quando Deus deu aquela bênção para Abraão, aquele chamado que ele disse, olha, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Ele já estava dizendo que essa parte é com ele. Nós não precisamos amaldiçoar ninguém. Nós só precisamos abençoar. Olhe para essa pessoa que está perto de você e diga, eu te abençoo hoje com a resposta do céu para essa semana, no nome poderoso de Jesus. Quando a gente olha, eu não vou ler esse texto para mim não me demorar. Eu só vou citar, você anota e você lê depois. Quando a gente olha para o livro de Números, no capítulo 14, exatamente do verso 36 ao 37, nós vamos ver que esses 10 homens que trouxeram esse relatório morreram. Eles e a sua casa. Logo depois de uma rebelião que eles estavam fazendo parte. E morreram por quê? Porque foi aquilo que eu falei sobre o oficial. Quem não crê naquilo que Deus diz, morre no caminho, atropelado pelas circunstâncias. Não deixe que as circunstâncias atropelem você. Você é que tem que atropelar as circunstâncias e dizer a Deus que governa sobre a minha vida, sobre a minha casa. Aleluia! Aqueles 10 homens, eles confessaram, eles disseram, nós não podemos ir contra esse povo. Nós não podemos conseguir essa cidade. Foi eles que disseram, nós não podemos. E eles receberam exatamente aquilo que eles declararam.
Eu recebo aquilo que eu declaro. Você recebe aquilo que você declara. E todos aqueles que acreditaram no relatório daqueles 10 homens, eles também pereceram. Eles receberam exatamente aquilo que eles estavam dizendo. Porque Deus não permitiu que ninguém daquela geração entrasse. Você já imaginou? 10 homens conseguiram destruir uma nação inteira com uma notícia negativa. Daí a importância de eu sempre ensinar para você que faz parte dessa casa. Cuidado com as palavras. Cuidado com quem você está ouvindo. Não escute maledicente. Não escute pessoa reclamona. Porque senão a pessoa que está reclamando vai perder a bênção e vai fazer você perder a sua também. E lá em Marcos 11, no versículo 23, Jesus nos ensinou um princípio sobre a nossa fala. Ele disse que se eu e você disser a esse monte, passa daqui para acolá, assim vai ser feito. Quem foi que ensinou sobre declaração, sobre palavras? Foi o Senhor. Foi Ele que disse, se você falar, vai se cumprir. Se você declarar, vai acontecer. Então, no nome de Jesus, diga a você mesmo, eu recuso a semear dúvida no meu coração. Eu me recuso a dar relatório negativo a respeito de alguma coisa. Isso é tão forte em mim. Quem é minha ovelha sabe. Aqui eu não tenho ovelha ruim. Eu não tenho ovelha trabalhosa. Não tenho ovelha feia. Aqui todo mundo é bonito. As ovelhas do pastor Hans, todo mundo é lindo. As ovelhas aqui são extraordinárias. E quando eu vejo alguém dizendo qualquer coisa, eu digo, pode parar. Essa ovelha é extraordinária. Eu sempre tenho algo bom para falar das minhas ovelhas. Por quê? Porque elas são de Jesus, elas são preciosas. A coisa mais preciosa da terra é gente, viu? É você. Esse irmãozinho, essa irmãzinha que está sentada perto de você, vale mais que o dinheiro do mundo todo. Olha para esse irmão e diz, meu Deus, eu não sabia que tu valia tanto. Vale. A Bíblia diz, viu, Letícia? A Bíblia diz que você vale mais que o dinheiro do mundo todinho. Você é valioso demais, você é valiosa demais. Amém, André? Você vale mais que o dinheiro do mundo todo, homem de Deus. Lá no livro de Números 14, 22 e 23. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Diz assim, nenhum dos que viram a minha glória, olha Deus falando, e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, me desobedeceram, nenhum deles chegará a ver a terra que eu prometi com juramento aos meus antepassados. Olha que coisa forte. O Senhor dizendo a um povo que decidiu não acreditar na promessa dele. E aqui nessa passagem, Deus está falando daqueles 10 espias. Daqueles homens que foram capazes de contaminar uma geração. E Deus está lembrando a eles, olha, vocês esqueceram do que eu fiz. Porque Deus, aqui na palavra, Ele diz, olha, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que eu realizei no Egito e na caminhada do deserto. O que é que Deus está dizendo? Vocês viram as pragas que eu lancei sobre o Egito? Vocês viram como eu livrei vocês de mão forte? Vocês viram como eu abri o mar vermelho? Como eu fiz chover maná? Como eu fiz chover até carne quando vocês queriam? E mesmo assim, vocês não acreditaram que eu era capaz de dar essa boa terra depois de tantos feitos. Sabe o que isso me ensina? Nós precisamos nos lembrar do que Deus fez. Irmão, você está aqui hoje porque Deus fez algo. Você está aqui hoje porque o Senhor já fez algo na sua vida. Senão você não estaria aqui. Aleluia! Deixa eu fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Fique de pé no nome de Jesus. Cadê o pastor Hans? Pastor Hans está por aqui? Pode vir aqui, por favor? Fique de pé no seu lugar. Eu não costumo fazer isso, mas eu tenho que andar no Espírito. Porque se a gente não andar no Espírito... Eu quero que você ore aqui, uma oração intercessória, mandando todo o espírito de Morfeu cair fora desse lugar. E no nome de Jesus, que os céus do Senhor fiquem abertos sobre essa casa. Feche os teus olhos. Às vezes, irmãos, e eu senti isso quando eu estava orando pela minha esposa. E geralmente essa é uma oração que eu faço pedindo para que todo espírito espião saia desse lugar. E meu coração é como se alguém estivesse dizendo assim: o espírito das trevas dentro da igreja, irmão, se o próprio diabo foi ficar frente a frente com Jesus, você acha que ele vem poder de como ele se vem. O diabo, ele é
A Bíblia diz que ele é como um ladrão. E ele vem, alguém abre a porta para o ladrão entrar? Não, ele entra de qualquer maneira. Ele não pode permanecer. Amém? Feche seus olhos, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, debaixo da tua soberania, debaixo do teu poder, debaixo da tua autoridade, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro mais uma vez, expulsando desse lugar toda a presença. Todo espírito que vem, Senhor, para tirar a atenção, para trazer sonolência, todo espírito que vem, Senhor, para tentar roubar dos teus filhos aquilo que o Senhor quer entregar. Na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem que vá retirada na autoridade do nome de Jesus. Que saia, Senhor, eu te peço, dá ordem aos teus anjos nome de Jesus. Anjos, Senhor, guerreiros, Senhor. Nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, Pai. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, nós damos uma ordem que saia desse lugar. E não permaneça nesse lugar. Somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade para permanecer nesse lugar. No nome de Jesus, toda incredulidade, no nome de Jesus, toda dureza de coração, no nome poderoso de Senhor, no nome de Jesus, que saia agora, que vá retirada agora, no nome poderoso no nome de Jesus, Senhor, sopra sobre esse lugar, sopra sobre esse lugar, sopra sobre esse lugar, a tua doce presença, no nome poderoso de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. De pé como você está, dê um abraço na pessoa que está perto de você e diga assim: eu mando embora todo espírito de sono. Cai fora da tua vida, tu vai dormir daqui a pouco na casa, diga aí. Rei calabachei, recanto, rei malabaçu, andarabás. Aleluia! Você pode se assentar no seu lugar. E se o sono voltar, você vai dizer: sai daqui, no nome de Jesus, que já eu vou dormir em casa. Aleluia! Mas a gente tem que andar no Espírito, porque senão o cão pinta e borda e desenha o 8, a gente não vê. Fique atento, crente, que o melhor de Deus vai chegar aí agora. Quando os meninos estavam louvando, o pastor e o Saulo, quem conhece pote? Lá no Maranhão tem muito pote. Pote de botar água. Pronto. Eu estava ali orando e dizendo: Senhor, traz uma revelação, uma palavra fresca, algo que altere a minha vida, a vida dessa igreja. Eu sempre fico orando, por mais que eu conheça a palavra que eu vou ministrar, mas eu fico pedindo: Senhor, me dá algo fresco para hoje. E eu via um pote transparente, cheio de uma água transparente, derramando dentro do outro pote. E o Espírito Santo estava confirmando no meu coração: essa água é derramada aqui hoje. Quem quiser tomar um banho nela, vai estar disponível. E eu quero que você receba dessa água. Eu sei que água representa palavra. E o diabo não vai roubar essa palavra do seu coração nem do meu hoje. Aleluia! Olhe comigo Josué 14. O livro de Josué 14. Nós vamos agora falar desse homem que junto com Josué creu na palavra que Deus havia liberado. Foi um dos 12 espias que decidiu ver coisas diferentes no mesmo lugar em que os outros estavam. Capítulo 14 de Josué, verso 13, verso 7, diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cardes Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. E por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Isso era Caleb cobrando de Josué algo que ele já tinha vivido e tinha vencido. E agora ele estava dizendo: eu me lembro e eu quero aquilo que Deus me prometeu. E ele diz assim: por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. E ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou.
Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os anaquins viviam em cidades grandes e fortificadas. E se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Isso mostra para nós que não é a idade que define aquilo que o Senhor quer nos entregar. Um homem que tinha 40, agora depois de 40 anos no deserto, ele chega dizendo, olha, já passou dos 80, já tenho mais de 80 e eu estou forte do mesmo jeito. Tem gigante lá, eu vou derrubar tudinho. Deus falou que é meu, então acabou-se. Se Deus lhe deu uma promessa, homem e mulher de Deus, não importa quantos anos tenham passado, Deus é fiel para cumprir. A Bíblia garante que a visão de Caleb sustentou aquele homem. Por mais de 40 anos, aquele homem não desistiu daquilo que o Senhor tinha falado a ele. E eu costumo dizer que essa visão que Deus nos entrega, ela precisa ser guardada. Porque ela é um instrumento de Deus que nos capacita a andar em vitória. Nos faz enxergar aquilo que ninguém enxerga. Nos faz ver aquilo que ninguém está vendo. A juventude que Caleb tinha, a disposição dele em andar e permanecer, era porque ele tinha colocado no coração que aquilo que Deus falou, não importasse quanto tempo durasse, ia acontecer. Porque fiel é aquele que prometeu, diz Hebreus 10:23. Fiel é aquele que nos prometeu. Isaías 40:29, até o versículo 31 vai dizer, olha, ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que está sem força, até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a palavra de Deus para você. Aleluia! Caleb sabia que, embora ele tivesse que enfrentar inimigos, Deus ia dar o que prometeu. A minha pergunta hoje é, como você tem reagido diante dos inimigos? Como você tem ficado diante das adversidades? O que você tem feito para alcançar aquilo que o Senhor lhe prometeu? Porque Caleb, ele fez algumas coisas importantes e eu quero semear isso no seu coração hoje. Primeiro, Caleb venceu porque ele guardou a promessa. Queridos, é tão importante guardar uma promessa. É tão importante entender que aquilo que Deus lhe disse, Ele vai fazer. Lá em Números 14:24, quando Deus vai dizer por que Ele não vai dar a terra para aqueles que não creram, mas vai dar para Josué e Caleb, Ele diz assim, ao meu servo Caleb, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve e os seus descendentes a herdarão. Queridos, mas a realidade de Caleb não era essa vidinha boa que muitos imaginam, não. Caleb não estava numa praia pegando um sol. Caleb não estava comendo uma picanha ali no quintal da sua casa. E de vez em quando ele ia olhar para ver se já estava no tempo de entrar. Não, gente. Caleb não estava tomando aquele cafezinho gourmet. Não. Caleb estava no meio de um deserto. Não era fácil. Deserto não é lugar para se morar, mas eles demoraram 40 anos nesse lugar, por conta da desobediência de muitos, ele estava lá no meio, mas ele decidiu não se juntar aos outros, e como isso faz diferença nessa geração? Eu quero que você comece a imaginar, 40 anos ouvindo murmuração o tempo todo, porque só tinham 2 homens que acreditaram, o resto da nação estava tudo contaminado pelos 10, estava todo mundo dizendo a mesma coisa, era uma pandemia. O que Josué e Caleb poderiam pensar? Nesse milhões de pessoas que estão aqui conosco, só é nós 2? Não. Pois então vamos se juntar a ele, porque se só tem 2, irmão, Deus não faz questão de maioria, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus tinha 12 homens. Foi com esses 12 homens que ele mudou o mundo. A igreja que Jesus cuidou, de um dia para a noite, ela saiu de 12 para mais de 70. Mas quando ele alcançou esse número de 70, ele fez um discurso muito duro e eles, foram-se embora, a multidão toda deixou. Ele olhou para os 12 e disse, vocês querem ir junto com eles, não? E Pedro
dirigido pelo Espírito, disse: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna, Senhor? Jesus não estava nem aí se a igreja dele ia ser mega, grande. Ele queria saber se de fato aquelas pessoas que estavam com ele eram capazes de ser fiel ao ministério. Então eu não me preocupo com maioria. Eu nunca me preocupo com maioria. Mas eu me preocupo, e não é que eu não queira a maioria. Quem não quer? Todos nós queremos coisas grandes e não está errado. Mas esse não é o princípio de Jesus. E esses dois homens, eles decidiram: eu não vou ficar com a maioria. E foi por isso que quando eu cheguei nessa cidade, que eu amo, que é linda, que é maravilhosa, eu não dei ouvido a nada que é negativo dela. Mas eu ouvi muita coisa negativa dessa cidade. E eu quero mais uma vez dizer para você, garanhuense, né, que fala: você mora na melhor cidade do Pernambuco. Aonde? Que essa hora você está se tremendo de frio? Eu estou com frio aqui. Aqui não tem um ventilador ligado. Você é privilegiado de morar numa cidade dessa. Um lugar que tem chocolate quente. Se na minha cidade tivesse chocolate quente igual tem aqui, a gente pegava no fogo. Porque lá não. Só o café que a gente toma qualquer hora do dia, o sol queimando ou não. Mas, querido, que cidade prazerosa. A gente vai tomar chocolate quente, um cafezinho. A gente se agarra. Aqui dá até para andar mais bonita. Bota uma bota, bota um casaco. Parece até um Europa. Eu me sinto, sabe, aquela mulher da Europa. Quando eu jogo um casaco assim por cima, olha que coisa bonita. Essa cidade é linda. Eu quero que você se apaixone pela cidade de Garanhuns. Pastora, mas aqui é difícil para emprego. É não. Aqui é uma cidade maravilhosa para você ter o seu próprio negócio. Diga para quem está perto de você: essa é a cidade do progresso. Essa é a cidade que vai crescer mais do que qualquer uma outra no Pernambuco. Por quê? Porque tem gente orando por ela. Aleluia! Eu tenho orado, amado, por todos os setores dessa cidade. Eu tenho orado pela política dessa cidade, pelos governantes dessa cidade. Eu tenho orado pelos empresários dessa cidade, pelos crentes dessa cidade, especialmente pelos crentes dessa casa. Eu tenho dito: Senhor, tu vai favorecer a todos. Irmãos, e em nome de Jesus, decida ser confiável, porque o Senhor vai enriquecer. Em nome de Jesus, não seja avarento. Diga para o Senhor: Senhor, eu sou confiável, pode me entregar. Porque Deus tem coisas grandes para entregar para homens e mulheres de Deus, que Ele pode confiar. Então a primeira atitude de Caleb, ele guardou a promessa. E essa tem que ser a minha e a sua atitude. A gente tem muita facilidade de esquecer elogio e ficar lembrando de coisa ruim. Tem ou não tem? A gente olha aqui para Letícia. Letícia, você tá... Aliás, gente, a Letícia tá de óculos escuros assim, não é porque ela quer ser europeu não, viu? Europeia não. É porque ela fez uma cirurgia e ela não pode estar na claridade. Mas eu posso dizer para a Letícia: Letícia, teu cabelo está tão bonito, Letícia. Ai, obrigado, pastor. Ela fica para explodir ali de tanta alegria. Termina o culto, alguém pode dizer lá fora: Letícia, o que foi que tu fez com o teu cabelo, mulher? Mas ali, só corre ali, que cabelo feio, o cabelo dessa menina tá espichado, tá estranho. Aí pronto, acabou com a semana da menina. Eu acabei de dizer que estava bonito, mas teve um filho do cão que foi dizer outra coisa, ela fica com o filho do cão e deixa com o filho de Deus. Porque só pode ser filho do cão ou então secretário do cão. Porque filho de Deus não anda fazendo essas coisas não. Filho de Deus, mesmo quando tá feio, ele acha um jeito de dizer diferente. Mulher, vai lá na Maeli, eu acho que ela vai dar um jeito assim no teu cabelo que tu vai ficar mais bonita do que você tá hoje. Ela não vai entender que ela tá bagunçada. Aí ela vai lá, aí ele dá um trato, porque nós que somos filhos de Deus, a gente tem maneira de dizer de forma que as pessoas realmente entendam que nós não estamos diminuindo, nós estamos acrescentando. Então nós precisamos ter essa facilidade de acreditar naquilo que é bom, naquilo que Deus já disse sobre nós. Eu não sei qual foi a promessa que o Senhor te fez, que Ele não cumpriu ainda. Eu sei que eu tenho muitas que Ele ainda não cumpriu. Mas a minha pergunta é: como é que você mantém essa promessa? Você alimenta ela todo dia, com oração, com palavras proféticas, ou você destrói ela todo dia reclamando? Deus falou e nunca chegou. Deus disse e até hoje nada. Deixa eu dizer uma coisa: o grande segredo com a promessa de Deus se cumprir na nossa vida é ela ser regada, igual a gente rega uma plantinha. Você vê que tem muitas plantas bonitas, não é só por conta do clima não. É porque o irmão Ailton, ele agua essas plantas, ele limpa essas plantas, ele arruma essas plantas. Aí não tem como elas não ficarem bonitas. Assim é as promessas de Deus. Nós precisamos regar ela diariamente. Então a primeira coisa, diga assim: eu vou guardar a promessa que Deus me fez. E eu vou viver.
A segunda atitude de Caleb foi: ele venceu porque ele manteve resistência. Sabe o que é isso, amados? Tem muita gente que luta, mas além deles perder as forças, eles perdem a fé. Porque uma coisa é eu perder a força, outra coisa é eu perder a fé. E eu quero que você olhe comigo. 2 Coríntios 4, por favor. 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito disso. 2 Coríntios 4, olhe para o versículo 8. De todos os lados, pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe o que Paulo está dizendo? Pode estar dando tudo errado aqui em volta de mim, mas a minha fé, ela vai permanecer. E lá em Gálatas 6:9 vai dizer: não nos cansemos de fazer o bem, pois no período próprio, no tempo próprio, colheremos, se não desistirmos. O que a Bíblia está dizendo? Tu só vai colher se tu não desistir. Pastora, mas está difícil. Não importa, o Senhor é contigo. Pastora, mas eu já estou cansada. Não se preocupe, o apóstolo Paulo disse que você vai se cansar, mas você não vai ser destruído. E a Bíblia diz lá em Isaías 40, que aos cansados, ele dá força, ele dá renovo para você continuar a caminhada. E para deixar você mais convicto de que você não pode desistir, lá em Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que desistem. E eu não sei quem é que está querendo desistir de algo aqui, que Deus lhe mandou fazer. No nome de Jesus, não dê essa tristeza ao coração do Senhor. Ele está dizendo que não tem prazer naqueles que desistem. Eu quero perguntar para você, quem aqui, não precisa responder, mas pense, está resistindo ou desistindo de alguma coisa que Deus já lhe falou? Tem muita gente que está resistindo, como eu estou. Está difícil, mas eu vou lá. E tem outros que dizem: não aguento mais não. Não, mulher, já entreguei os pontos. Ei, mulher, e fulano já está na igreja, aceitou Jesus. Aquilo não quer Jesus não, aquilo nem o diabo quer. O irmão quer. O diabo quer. Se ele pudesse, ele queria o mundo todo, é isso que ele quer. Mas se você, homem e mulher de Deus, se levantar e dizer: pode querer, vai ficar querendo, porque o Deus que me salvou vai salvar minha casa também. Aleluia! Filipenses 3, do verso 13 ao 14, Paulo, lembrando de quem ele foi, ele começa a declarar o histórico dele, ele começa a dizer que é hebreu de hebreu, que foi circuncidado ao 8º dia, que é isso, que é aquilo, e ele vai lembrando de muitas coisas, e certamente ele vai lembrando também das muitas lutas que ele passou depois que ele conheceu Jesus. Aí ele começa a declarar no versículo 13 e 14 uma coisa que eu declaro quase todos os dias: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo não é sobre apenas esquecer, mas é avançar. Quantas pessoas decidiram esquecer as coisas ruins que aconteceram, mas paralisaram ali, elas estacionaram. É típico daquela pessoa que ela estava em uma igreja e ela serviu muito, ela foi muito abençoada lá, abençoou muito lá, mas ela esperava um resultado da liderança e não veio. Aí agora elas foram para outro lugar, sentaram e disseram: não vou servir mais. Trabalhei demais, nunca me reconheceram. Elas estacionaram. É sobre isso que Paulo está dizendo: ei, esquece o que aconteceu, mas avança, continua andando, não para de servir, não para de dar fruto, porque a Bíblia diz que lá na glória você será celebrado e recompensado por tudo que você fez aqui na terra. A sua recompensa é lá, homem e mulher de Deus. Todos os dias, quando eu atendo alguém, eu me alegro. Eu não acho pesado pastorear, eu tenho prazer, e as minhas ovelhas sabem disso. Qualquer hora que ligo, que chamo, que manda mensagem, eu estou no ponto, quem está alegre é eu, quem está animado é eu nasci para isso, porque eu sei que a glória me espera.
Cada atendimento que eu faço, cada palavra que eu dou, cada ensino, cada pessoa que se levanta através da minha vida está registrado lá. E um dia eu vou ouvir do Senhor dizer: vinde bendita do meu Pai, para o lugar que eu preparei para ti antes da fundação do mundo. Eu quero ouvir isso do meu Deus. Você quer ouvir também, irmãos? Aleluia! Se você quer ouvir isso, não desista. Não desista. Faça como Caleb. Mantenha a resistência, porque a resistência, ela só acontece se você continuar. Eu estou fazendo academia de vez em quando, né, amor? De vez em quando eu estou lá, mas eu já entendi. A última vez que eu fui, eu passei 2 semanas que eu ficava me segurando assim nas escadas, porque era tanta dor do exercício que eles mandaram eu fazer, que eu digo: eu nunca mais faço esse exercício, amor. Na hora de chegar nele, eu pulo e vou pro outro, que eu não vou morrer aqui. Mas o personal, o teacher, ele disse que é porque o músculo fica machucado, mas ele precisa prevalecer, que aí ganha resistência e daqui a pouco está tudo resolvido. Eu digo que eu preciso de um sofrimento desse. Aí o Espírito Santo na hora vem trazendo um monte de coisa na vida espiritual. Aí eu entendo, querido, o reino de Deus, a vida cristã é sobre resistência, é sobre você permanecer, prevalecer. Eu não vou, é aqui que eu fico, é aqui que o Senhor vai fazer um milagre. E você prevalece e permanece para a glória de Deus. Não desista da sua família, não. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista daquele vizinho, daquela vizinha, daquela pessoa que você decidiu ganhar para Jesus. Não desista. Aleluia! A Bíblia deixa claro que a terceira atitude que Caleb teve foi a de se mover pela fé. Ele não tinha motivos, irmãos. Ele não tinha nada que fizesse ele se mover, ele só tinha um monte de murmurador por 40 anos em volta dele, só dizendo que não prestava. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se mover pela fé não significa que a gente está parado, mas significa que a gente não estacionou naquele lugar. A gente não estaciona nas circunstâncias, e essa é uma luta que você tem que ter. Pastor, eu não estou tendo força de sair daqui. Pois busque ajuda, busque seu líder, busque seu pastor, sua pastora, busque quem é melhor do que você, quem tem mais de Deus do que você. No nome de Jesus, não vá se apregar em quem tem menos de Deus do que você, não. Que não dá certo, irmão. Vai lhe puxar para baixo. Você sabe disso. A fé, ela é o combustível que nos impulsiona para agir. Esse modo de se mover é o que agrada a Deus. Todas as vezes que eu me movo em fé, eu agrado o Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa que Caleb não teve e você não pode ter: não tenha medo de ser diferente. Você acha que eu não escuto críticas direto? Ah, pastora, a senhora é muito diferente das pastoras. Pastora, a senhora tem um jeito diferente de ensinar. E eu dou glória a Deus que eu sou diferente. Porque se eu fosse do mesmo jeito dos outros, eu já não ia gostar. Eu quero ser mesmo diferente, porque Deus entregou algo diferente para cada homem, para cada mulher. E eu não sou cópia de ninguém. Eu sou única. Diga para quem está perto de você: eu sou único. Eu sou única. É por isso que eu sou tão lindo, tão linda. Diga aí. Tenha coragem, não tenha medo não. Caleb não teve medo. Ele só não teve medo, que a Bíblia diz na passagem que eu li, de Números 13, lá no versículo 30... Caleb fez o povo se calar diante de Moisés. Era uma multidão todinha, dizendo uma coisa só. Eu estou falando de milhões de pessoas, tá, gente? Aí Caleb sozinho se levanta e diz: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente Deus nos entregará. E é o que eu tenho dito sobre Garanhuns. Nova Aliança aqui vai ser uma igreja tão grande, tão grande, tão grande, que eu já disse que ela vai se multiplicar em 5. E os pastores dessa casa estão aí, sentados nessas cadeiras. Pastores e pastoras que Deus vai levantar. Essa igreja vai ter história para contar. Pessoas virão de outros lugares. Eu quero saber o que é que tem nessa igreja. E algumas pessoas já me perguntam: o que foi que a senhora fez? O que a senhora está fazendo para que mulheres se acheguem? Sabe o que eu digo? Estou dando café para elas. Mas o segredo não é café. Eu falo isso brincando por conta do café das amigas. É a presença de Jesus. Irmão, onde tem Jesus, todo mundo quer ficar. É por isso que se você se intencionar, eu vou ficar parecidinho com Jesus, todo mundo vai querer ficar pertinho de você. Porque todo mundo quer ficar perto de quem tem vida, de quem tem uma palavra para cima, de quem altera a realidade. E se lhe faltar isso em algum dia, homem e mulher, pode ligar para mim, viu?
Pode ligar. Ligue para mim, ligue para o pastor Hanson. Você que está aqui hoje. Se um dia lhe faltar ânimo e alegria, quem tem de sobra sou eu. Porque a alegria é uma pessoa, a alegria é Jesus. Animada é eu, minhas ovelhas sabem disso. Não tem tempo ruim não. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que eu vou ver o Senhor fazendo coisas grandiosas na cidade de Garanhuns. Semana passada eu ministrei que gratidão é uma escolha. E eu quero mais uma vez reforçar. Fé é uma escolha. Aqueles homens, eles escolheram. Uns decidiram não ter fé. Vou ser incrédulo, não vou acreditar no que Deus diz. Apenas dois disseram, eu vou acreditar. Fé é uma escolha. E a fé, ela tem capacidade de ver além das circunstâncias. Ela tem capacidade de materializar aquilo que Deus prometeu. O cenário daqueles que creem é os mesmos. É o mesmo cenário daquele que não crê. Só que aquele que crê consegue ver diferente. E eu sei como nós olhamos para essa casa e como a vemos. Como nós olhamos para essa cidade e como a vemos. Eu já vejo mudanças nessa cidade. E eu digo, Jesus, obrigado, porque eu sei que não é só a minha oração. Eu sei que tem mais pastores orando por essa cidade, mas eu sei pelas coisas que eu tenho orado na cidade de Garanhuns, e eu estou vendo Deus movendo as mãos. E eu vou ver Deus fazer coisas muito maiores do que aquilo que eu já tenho visto. A fé, ela não é otimismo, gente. A fé não é um pensamento positivo. A fé, ela se apoia naquilo que Deus falou. E se Deus me deu uma palavra, quando eu vim para esse lugar, essa palavra vai ser real. Se Deus lhe deu uma palavra, quando lhe trouxe para esse lugar, essa palavra vai se cumprir. Em nome de Jesus, não deixe que os desertos, as circunstâncias, roubem de você aquilo que Deus quer lhe entregar nessa casa. No nome de Jesus, escolha escutar e declarar a palavra de Deus. A segurança de quem se move pela fé não está ancorada na circunstância que é favorável, na circunstância que é boa, mas está na convicção inabalável de que quem está no controle é o Rei do Universo, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Ele está no controle, é Ele que vai fazer. Não depende das minhas forças, só depende que eu creia e que eu regue essa palavra com oração. O convite para se mover pela fé é mais do que uma sugestão, irmãos. É mais do que um simples convite. É uma chamada para viver uma vida plena, para viver uma vida significativa, cheia de milagres. É uma convocação para todos os filhos de Deus. E se você é filho, eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Depois eu vou colocar no grupo da igreja umas declarações que hoje não é possível, porque nós não temos projeção, mas eu vou colocar lá. Para cada dia dessa semana, você fazer uma declaração de fé, escrevê-la dentro da sua casa, colocar na sua parede. Cada dia da semana você vai ter uma declaração. Você que está nesse culto hoje, você vai ter uma declaração. E a sua semana, ela vai ser mais extraordinária do que qualquer semana que você já viveu. Porque o melhor de Deus não está no ontem, está agora, está no hoje. E você vai começar a viver hoje, amém? Eu quero que você feche os seus olhos, aí onde você está. Eu quero orar por você.